Amém, graças a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz de Cristo Jesus. Que bênção, né? Que privilégio. Agradeço tremendamente a Deus, ao pastor Nilson pela confiança. Ele me ligou nesta tarde, pediu para que eu dirigisse este culto e eu fiquei contente, claro, estarei lá. Passaram-se mais ou menos meia hora, era quase 5 horas da tarde, ele ligou e disse: olha, o Senhor falou ao meu coração que você vai trazer a palavra nesta noite. E eu dei glória a Deus. E o eis-me aqui, Senhor. E eu tenho certeza, amados, que assim como o Senhor já havia falado comigo profundamente através desta palavra, Ele há de falar com cada um de nós nesta noite. Ninguém sairá daqui da mesma maneira que entrou. Todos nós seremos renovados e transformados. Não porque o Senhor escolheu que eu estivesse aqui nesta noite, mas porque a palavra de Deus tem este poder. A palavra de Deus tem poder de transformar, de renovar, de edificar. E eu creio que o Senhor tocou no coração do pastor Nilson, esse homem de Deus, este profeta. Eu e meu esposo poderíamos já escrever um livro, né, das experiências que o Senhor já nos concedeu através da vida dele, orientações espirituais, profecias. Já estivemos diante de algumas situações e tivemos assim o direcionamento de Deus através da vida dele. Então eu creio que o Senhor não falou o coração dele porque era necessário que eu estivesse aqui para falar com vocês. Porque qualquer um que o Senhor escolhesse estaria aqui para falar aquilo que o Senhor quer falar. Mas o Senhor escolheu que fosse eu porque Ele quer falar comigo também. E talvez, se não fosse eu, talvez eu nem estaria aqui nesta noite, nós teríamos já outros compromissos, também referente à obra de Deus, mas eu creio primeiramente que o desejo do Senhor foi trabalhar comigo e falar comigo. Amém? E assim, através da minha vida, falar com todos nós. Amados, eu quero convidá-los para que mais uma vez a gente se coloque por um instante em pé, em reverência à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Nós vamos ler este verso da palavra de Deus, vamos orar e vamos prosseguir com a palavra, amém? Mateus, capítulo 7, o verso de número 12. Amém, graças a Deus. A Bíblia diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar agora a nossa alma, o nosso espírito diante do altar do Senhor, para que Ele traga para a nossa vida nesta noite, em conformidade com a nossa necessidade, uma graça especial, uma unção, uma sabedoria, mas que acima de tudo, o Senhor nos ensine a viver aquilo que nós temos aprendido. Porque não basta lermos, não basta guardarmos, nós precisamos viver a palavra de Deus. Pai, eis-nos aqui, ó Deus, diante da sua presença. Pai querido, o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor sabe que cada um de nós, ao sair do nosso lar, temos um propósito com o Senhor. Meu Pai, nós estamos aqui porque nós queremos sim uma bênção, nós precisamos de uma palavra, mas nós estamos aqui de corações abertos também para sermos exortados, para sermos ensinados e trabalhados pelo Senhor nas nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, a sermos cristãos assim como o Senhor quer que sejamos. Não permita que nada nem ninguém venha nos desviar do seu caminho e da sua vontade. Enche-nos da sua graça, da unção do seu Santo Espírito, que nós possamos refletir o brilho de Cristo Jesus através da nossa vida, do nosso agir, do nosso falar e do nosso proceder. Nós oramos, meu Pai, declarando que o seu Espírito Santo é bem-vindo em cada um de nós, para ministrar em nossos corações, em conformidade com a nossa necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis se sentar, amém?
Amados, a Bíblia também diz, no livro de Hebreus 4:12, a respeito do poder da palavra de Deus. Muitas vezes nós temos a nossa Bíblia, a gente até lê a Bíblia, alguns conhecem a Bíblia de forma espetacular, conhecem os versículos, os endereços, outros procuram sim conhecimento, mas o que nós precisamos fazer é viver o que a Bíblia nos orienta. Se eu e você fizermos um voto com o Senhor, Pai, eu hei de decorar um versículo, mas eu vou passar para o próximo o dia que eu estiver vivendo este versículo. A nossa vida com certeza vai ser transformada por Deus. Porque muitas vezes nós temos muita pressa em aprender, mas a gente não tem colocado em prática. E aí não tem efeito na nossa vida. Não basta aprendermos, precisamos viver esta palavra. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva, ela traz vida em nós, ela é eficaz, tem efeito, ela é eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do nosso coração. É este o efeito que a Bíblia tem tido em sua vida? Então, amém, glória a Deus. Não é, vamos buscar, porque é este o intuito da palavra de Deus. Ser viva, ser eficaz, trazer transformação, trazer renovo. Quando você precisar ouvir a voz de Deus, quantas vezes eu e você não nos vemos aflitos, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, e a gente vai buscar em tantos lugares, de tantas formas diferentes, e a Bíblia está ali tão perto de nós, ao nosso alcance. A gente vai lá, às vezes até vai na palavra, mas abre ela de qualquer maneira, lê e fala, Senhor, eu não entendi nada. Mas a gente não busca o discernimento através do Espírito Santo. Nós precisamos levar a palavra de Deus a sério. Nós precisamos viver esta palavra. E este versículo em especial é o que nós iremos compartilhar hoje. Faz parte do Sermão da Montanha. Foi um dos ensinamentos que Jesus trouxe quando declarava e profetizava o Sermão da Montanha. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Este versículo é conhecido como a regra de ouro. A regra de ouro. Uma regra que, se eu e você estivéssemos cumprindo exatamente como o Senhor nos pede, eu e você teríamos muito menos problemas. Nós não teríamos tantas dificuldades, nós não teríamos tantas lutas. Por isso nós precisamos vigiar e não esperar que o irmão faça aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, porque esta não é uma regra negativa. O versículo não diz: o que você quer que o outro te faça, faça para ele também. O que você não fez, ninguém poderá fazer para você. Vocês se lembram que no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 31 ao 37, a Bíblia nos conta a história de um homem, de um viajante que estava caminhando e ele foi agredido fisicamente, foi assaltado, roubado pelos salteadores, e ele ficou ali, largado, jogado, abandonado, ferido. Passaram por eles alguns homens, algumas pessoas. E provavelmente, porque eles não tinham nada a ver com aquela situação, eles não se preocuparam em ajudar. Eu não bati nele. Eu não agredi ele. Eu não roubei ele. Eu não preciso me envolver nesta situação. Até que um bom samaritano
Um homem passa e mesmo sem ter se envolvido, sem ter agredido, sem ter feito absolutamente nada para que aquele homem se encontrasse naquela situação, ele para. Ele para. Porque o que o versículo nos pede é que eu e você possamos fazer aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Eu não posso olhar e dizer, eu não vou me envolver nessa situação, eu não tenho nada a ver com isso, eu não falei nada, eu não fiz nada. Não. Se eu estivesse na situação desta pessoa, o que eu gostaria que fosse feito em meu favor? Este samaritano se colocou nesta situação. E se fosse eu gostaria que as pessoas passassem de liso e me deixassem ali jogado, abandonado? Não, eu precisaria de socorro. Só que muitas vezes, irmãos, o nosso socorro tem sido muito egoísta. A gente acode, a gente faz, a gente corre atrás quando é alguém que a gente ama. Sábado eu estava indo com o meu esposo ministrar numa igreja e a gente parou. Bem à frente de nós houve um acidente de trânsito, uma moto, um carro atravessou e bateu no rapaz que estava certinho e ele caiu. E meu marido, como um bom pastor e um bom bombeiro, né, parou para socorrer a vítima. A gente até acabou se atrasando um pouquinho, mas foi naquele momento, Deus me mostrou exatamente esta palavra. Porque parou um jovem, porque havia várias pessoas ao redor. Parou um jovem e ele parou desesperado ao ver a vítima ali jogada. O Jorge já estava atendendo, nisso a ambulância já estava vindo. E ele parou tão aflito, ele desceu do carro, abriu a porta, colocou a mão na cabeça. Eu pensei, nossa, que amor, né? O cara vai lá, vai ajudar, vai prestar socorro. Quando ele olhou, ele fez, saiu e foi embora. Sabe qual foi o sentimento que ele teve? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não conheço. Eu achei que fosse alguém que eu conhecesse. Eu achei, talvez ele podia ter achado que era um irmão, um amigo, um pai, um vizinho, eu não sei. Aí Deus falou ao meu coração que muitas vezes o nosso amor tem sido um amor egoísta pelo próximo. Esses dias eu comentei com o Jorge, eu falei, eu amo tanto os meus filhos, que nossa, é uma coisa assim surpreendente, é o verdadeiro retrato do amor. E ele me deu mais uma vez uma lição. Ele olhou para mim e falou, é interessante isso. Só que se ele não fosse o seu filho, e se os dois não fossem seus filhos, você os amaria tanto assim? E eu entendi que não. Eu poderia gostar deles, eu poderia até amar eles, como eu amo a Lívia, mas não seria da mesma forma. Amados, nós precisamos amar, nós precisamos nos preocupar com a vida do outro. Não para falar da vida dele, porque a gente vê sim muitas pessoas preocupadas com a vida do outro, quando o outro está em crise, quando o outro caiu, aí todas as pessoas querem saber. Aí é um diz que me disse, e quem conta um conto aumenta um ponto, e essa história vai crescendo, mas muitas vezes quando o irmão está lá na luta, na dificuldade, ninguém se preocupa.